Como enfrentar o aumento constante nos custos de produção? Como fazer e como garantir que os nossos negócios rurais tenham lucro e longevidade, mesmo diante dessa variedade de situações que nós temos enfrentado? Com certeza a resposta a essas duas perguntas passam pela palavra produtividade. Se produzir mais é realmente uma palavra-chave no agronegócio, nós, gestores, produtores rurais, técnicos ligados ao meio rural, nós temos que ter clareza realmente daquelas questões fundamentais, aqueles pontos estratégicos que ano a ano nós temos que trabalhar para que a nossa atividade rural seja mais produtiva, possa diluir esses custos de produção e continuar mantendo a rentabilidade. E aí vem a pergunta a você, produtor rural. Você tem claro quais são realmente os pilares que você deve trabalhar estrategicamente para que o seu negócio rural ano a ano continue progredindo em produtividade e conseguindo realmente ter uma atividade de lucro e com longevidade que possa inclusive se falar em uma sucessão familiar? Olá, eu sou Maurício Bassani do grupo MB Parceiro, responsável pela revista MB Rural, uma revista que já está no seu 10º ano. Nós estamos fazendo uma inovação na revista que é trabalhar com ferramentas, com materiais de qualidade, com discussões mais profundas sobre os processos produtivos, sobre ações que o produtor rural deve saber, deve conhecer para que ele tenha o seu negócio com rentabilidade. E hoje aqui nós estamos na primeira live, a primeira live que a gente está gravando hoje para a revista MB Rural, para contribuir com você, produtor rural, para que você possa realmente trabalhar ao longo dos anos com lucro, com margem de lucro crescente, com maiores produtividades e enfrentando os desafios, produzindo alimento e ajudando a nossa sociedade. E nós estamos muito felizes com esse trabalho e espero que essa primeira live seja um marco para que você também use essas ferramentas digitais de forma a colaborar com o seu projeto, que você possa repartir isso com a sua equipe pelas mídias digitais. Então você que recebe um artigo interessante pode também ter uma complementação com material digital, com um vídeo, com mais texto, com mais informação que pode servir inclusive para a sua equipe, vai poder repartir isso com a sua equipe. E hoje nós vamos falar sobre um dos temas que eu considero essenciais, que devem ser trabalhados ano a ano pelo produtor rural, se ele realmente quiser incrementar seus lucros e enfrentar os desafios que o agronegócio vem hoje. O tema hoje é construção do perfil do solo. Tanto na pecuária quanto na agricultura, quem quiser realmente ganhar mais por hectare, quem quiser ganhar mais da sua atividade produtiva, quem quiser ter mais segurança no processo produtivo de todos os seus investimentos, porque, por exemplo, a agricultura exige adubações, corretivos, sementes, materiais genéticos, tudo isso tem valor, tudo isso tem custo. Na pecuária nós temos uma atividade que precisa remunerar melhor por hectare, que precisa ter mais produção de arrobas, que vai exigir uma série de investimentos do produtor rural, também corretivos, também investimentos de adubações, E tudo isso tem que se reverter ao produtor rural com desempenho e com lucratividade. Então o nosso interesse em falar sobre construção do perfil do solo é para que você, produtor rural, possa ter aqui nesse material uma base de informações para você começar, para quem já tem um pouco de informação, colaborar um pouco mais, quem está ouvindo essa palavra a primeira vez, para que ele possa entender o que nós estamos falando e como que ele pode dar os primeiros passos nesse processo produtivo. Bem, então vamos falar um pouco o que é construção do perfil do solo. Construção do perfil do solo nada mais é do que todas as ações, todas as práticas que a gente faz, que a gente planeja, que a gente decide investir numa propriedade, sejam ações que existam a necessidade de insumos, ações mecânicas, estratégias de rotação de culturas, mas são todas as práticas que a gente faz dentro de uma propriedade para que haja um melhor ambiente para desenvolvimento radicular, não só na camada superficial de 0 a 20, mas também nas camadas mais profundas. O Brasil, historicamente, por ser um país de solos bem temperizados e pobres nutricionalmente, começou o seu trabalho a falar em fertilidade do solo na camada de 0 a 20. Mas com os avanços nas pesquisas, os avanços que houveram em materiais genéticos na área da agricultura, os avanços que houveram também na pecuária, nos projetos pecuários, conhecendo mais detalhes do potencial produtivo das gramíneas, também se enxergou que há uma enorme resposta quando se trabalha não apenas o solo na camada de 0 a 20 centímetros, mas também se trabalha esse ambiente radicular em camadas mais profundas. Hoje nós temos trabalhos aí, trabalhamos até 1 metro de profundidade, para a gente ir aos poucos e melhorando esse ambiente radicular e possibilitando que essas plantas, sejam elas uma forrageira ou seja ela uma cultivar agrícola, que elas possam expressar o seu melhor potencial. Tudo isso, gente, é feito a partir da construção. Nós elegemos aqui alguns motivos para que você faça esse investimento, que são diversos os motivos que existem, mas nós selecionamos aqui 4 motivos que nós consideramos estratégicos para que você, produtor rural, tenha clareza da importância que tem a construção do perfil do solo para o seu projeto e dada a importância que tem que você possa fazer sim um plano de trabalho ao longo dos anos
com qualificação, né, com qualidade de construção do perfil do solo. Então vamos lá, vamos aos 4 motivos que nós escolhemos para você, produtor rural, para que você tenha mais vontade de investir nesse tema. Bem, gente, o primeiro motivo, né, para se falar em construção do perfil do solo está ligado às demandas da atualidade. Nunca foi tão essencial no agronegócio, na agricultura, na pecuária, se explorar cada dia do período chuvoso, né? A redução de janela de plantio, a necessidade de se produzir mais em menos tempo, os desafios de explorar safra e safrinha, potencial de sinergismo, de integração que existe entre esses dois períodos da agricultura, né? A própria pecuária com as suas exigências, né? Pecuária intensiva, produzindo mais arrobas por hectare, com métricas inclusive de produção de capim por ciclos de produção. Então tudo isso se tornou um desafio muito grande para o agronegócio e com certeza, né, uma das saídas que se encontrou foi construir o perfil do solo e com essa construção do perfil do solo conseguir raízes mais profundas, né, mantém a sua fisiologia mesmo em períodos veranicos. Por que elas mantêm? Porque as raízes das plantas estão buscando água em camadas mais profundas e não sente tanto aquela falta d'água que existe nas camadas superficiais quando se passa aí 10, 15 dias sem chover. Isso vale para a agricultura, vale para a pecuária, isso vale em terras arenosas de uma forma muito veemente, vale também para terras argilosas, nós vamos falar uma série de motivos por quê. Mas a água, né, a capacidade da gente ofertar água a essas plantas, mesmo em períodos de déficit de chuva, né, tem sido um dos grandes motivos do investimento em construção do perfil do solo, justamente porque ela possibilita que nós produzimos mais em menos tempo, ela possibilita que a gente fale em safra e safrinha, sem correr grandes riscos. Por quê? Porque nós temos plantas que desenvolveram raízes profundas e continuam fisiologicamente ativas, continuam mantendo as suas produtividades, mesmo diante de desafios climáticos moderados. Então isso é um grande motivo para a gente investir na construção do perfil do solo. Mas existem outros motivos também muito importantes, também muito impactantes, e nós queremos repartir com vocês. O segundo grande motivo que nós vemos é a reciclagem de nutrientes. Com certeza o produtor rural, né, que já sabe, que sabe muito bem quanto custa uma tonelada de cloreto de potássio, né, ele é extremamente beneficiado quando ele constrói perfil do solo. Essas raízes profundas, além de pegar água, elas também fazem um processo de reciclagem de nutrientes, que elas trazem nutrientes como o nitrato, trazem, por exemplo, o potássio, o enxofre, né? Nutrientes que foram lixiviados a camadas mais profundas, eles são absorvidos pela planta, entram dentro da fisiologia daquele processo produtivo e depois são reciclados ao solo, juntamente com a matéria orgânica, e são disponibilizados para as próximas safras. Então, essa reciclagem de nutrientes também é um motivo muito interessante e muito importante para a gente trabalhar, porque é extremamente danoso ao sistema, né, quando nós temos perdas de insumos caros, como são os fertilizantes. Então, com certeza, investir em construção do perfil do solo, pensando também em reciclagem de nutrientes, é um motivo muito interessante e muito importante. O terceiro benefício extremamente claro e que deve ser relevado pelo produtor rural e que é muito importante no aumento da produtividade é o aumento da quantidade de raízes. Quando a gente faz trabalho de construção do perfil do solo, que nós criamos um ambiente para maior desenvolvimento radicular, essas plantas passam a ter um maior volume de raízes ligadas às diferentes partes do solo. Então, a capacidade de absorção de nutrientes também se modifica, não apenas de água. Essa planta passa a ser capaz de receber mais matérias-primas para transformar isso em forragem, para transformar isso em grãos, né? Para transformar isso em madeira. Então isso gera um aumento de produtividade muito importante. Nós não temos apenas uma mudança de característica da planta, nós temos um aumento na quantidade de raízes disponíveis. É como se eu tivesse uma fábrica e estivesse fazendo uma ampliação da minha fábrica. Hoje nós temos materiais genéticos, tanto na agricultura quanto na pecuária, com alto potencial produtivo e que quando a gente não faz esse trabalho de construção do perfil do solo, nós estamos subutilizando esse material. Não é? Quando nós temos um material que está sendo subutilizado, na realidade, somos nós que estamos pegando um carro que tem capacidade de andar a 100 por hora e estamos andando com ele a 30, 40 por hora. Então, com certeza, esse aumento de quantidade de raiz traz um enorme benefício a você, produtor rural, e ele só é possível quando a gente tem o foco na construção do perfil do solo e que vale ressaltar que não é uma atividade simples, rápida, que se faz com um manejo ou com 2 práticas agrícolas. Pelo contrário, é uma coisa que ano a ano deve ser trabalhada para que você tenha resultados. O quarto motivo para o produtor trabalhar e investir, focar isso ao longo do tempo na construção do perfil do solo, está ligada à matéria orgânica do solo. Quando nós temos um ambiente mais produtivo, que eu fui lá e consegui raízes mais profundas, que trazem água para a planta continuar seu estado fisiológico, quando eu fui lá e fiz reciclagem de nutrientes, quando eu fui lá e fiz um ambiente com maior quantidade de raiz,
eu automaticamente estou fazendo com que a minha planta produza mais. Mas ela não apenas produz mais para aquela safra, ela também incorpora ao ambiente um maior volume de matéria orgânica no solo. E essa matéria orgânica, tanto a matéria orgânica superficial quanto a matéria orgânica em profundidade, ela é definidora do sucesso da atividade nos solos de clima tropical, como são os solos brasileiros. É importante falar que a matéria orgânica exerce um papel extremamente importante na dinâmica de nutrientes, no ambiente do solo, na perda de água, sobretudo de evaporação nas primeiras fases da planta. A matéria orgânica também faz um papel de retenção de água, de agregação do solo. Então tem uma série de atributos, uma série de benefícios desse acúmulo de matéria orgânica. E ele só é possível quando eu tenho uma planta que produz mais, que dá mais volume de massa. Os trabalhos de plantio direto, onde se investe muito claramente nessa questão de produção de massa, de cobertura do solo durante todo o período do ano, eles têm mostrado que realmente um dos maiores benefícios que nós temos quando a gente trabalha também a construção do perfil do solo é que a gente passa a ter um ambiente biologicamente mais ativo. Hoje existe até análise de enzimas do solo, para você ver como é que está a atividade biológica do solo. E isso é muito importante para o produtor rural, porque isso sim faz com que ele tenha uma dinâmica de aproveitamento, inclusive dos insumos químicos que ele está colocando no solo, para que ele tenha um melhor aproveitamento de todo o sistema produtivo e se traduza lá no final, né, com mais água retida no solo, com uma melhor dinâmica de nutrientes, com um ambiente de agregados do solo, com o ambiente físico do solo também beneficiado, com uma atividade biológica do solo, faz com que lá no final ele passe a produzir sistematicamente mais e a própria biologia do solo também colabora para o desempenho ano após ano. Então, com certeza, o acúmulo de matéria orgânica, não só em palhada e superfície, mas também no perfil do solo, é um dos grandes benefícios e um dos motivos para o produtor investir em construção do perfil do solo, sabendo que isso realmente vai lhe trazer retorno, vai lhe trazer competitividade, vai lhe trazer lucro e vai possibilitar que a sua atividade seja cada dia mais longeva. Bem, gente, dito alguns motivos, né, tem inúmeros outros, a pesquisa não para de mostrar benefícios que existem da construção do perfil do solo, mas dito esses motivos, gostaria de frisar também que a fertilidade do solo, né, o manejo da fertilidade do solo, não só na camada superficial, também na camada de subsuperfície, camadas mais profundas, ela é uma atividade essencial para a prática agrícola. Nós temos visto casos da ausência de uma estratégia, da negligência com relação às práticas agrícolas, seja ela práticas da pecuária, práticas da agricultura, mas essa negligência ela tem um custo ao produtor rural. O primeiro custo é a baixa produtividade. Isso a gente vê, a gente sente, né? Quando há momentos de falhas de chuva, quando tem momentos de pouca chuva, nós vemos que existem produtores que sentem muito mais esses períodos de veranico. Quando nós falamos em safrinha, nós temos visto uma variedade muito grande de produtividade de safrinha por causa dessa construção do perfil do solo, onde foi construído, com certeza, passa uma safrinha muito melhor. Nós temos visto isso também na pecuária, fazendas que a partir de março, abril, quando a chuva começa a diminuir um pouco, as pastagens também já secam. Isso é porque as plantas têm sistemas radiculares muito pouco profundos. E é importante falar que quando eu não estou cuidando do meu solo, eu estou degradando o meu solo. Não existe um solo estável. O solo é um ambiente vivo. Ou nós estamos colaborando para que ele seja melhor, ou nós estamos colaborando para que ele esteja pior. E isso, com certeza, tem um prazo de vencimento e vai ter uma conta a ser paga, principalmente aqueles que não estão cuidando dos seus solos como ele deve ser cuidado. O solo deve ser cuidado por um produtor rural como o maior patrimônio que ele tem. O solo é que retém água, o solo é que faz com que as plantas produzam, o solo é que é capaz de traduzir numa forrageira nutritiva, em volumes de forragem que suportam um grande número de animais. Então o solo deve ser trabalhado como o maior patrimônio e, sendo assim, a construção do perfil do solo, a construção da fertilidade, o investimento em práticas agropecuárias, não só são insumos, né? São práticas agropecuárias, devem ser realizadas para a gente realmente construir um ambiente mais saudável às raízes da planta, e essa saúde que a raiz da planta tem, ela responde mais produtividade da parte aérea, seja ela produzindo grão, seja ela produzindo forragem. Dentro das práticas agrícolas que a gente enxerga como essenciais na construção do perfil do solo, a primeira delas é um correto diagnóstico. Um diagnóstico não apenas químico, mas também físico. Físico, existem equipamentos hoje, tanto manuais quanto embarcados, que fazem a avaliação de resistência desse solo à penetração, para que você possa identificar quais são as camadas e qual o nível de compactação que existe em cada camada. E na análise química, a nossa recomendação é que, além daquela amostragem 0 a 10, 10 a 20 ou 0 a 20, dependendo do teu sistema de produção,
também se faça amostragem de pelo menos de 20 a 40. Hoje nós temos projetos produtivos de eucalipto, de pastagem, que são analisados até 60 centímetros, até 1 metro de profundidade, e isso é o primeiro passo, esse diagnóstico correto é o primeiro passo para que aí sim a gente possa estabelecer práticas agrícolas, práticas de calagem, de gessagem, práticas de rotação de culturas, de tratos culturais, inclusive de uma eventual escarificação ou subsolagem, caso realmente haja um nível de compactação que peça esse tipo de trabalho, para que a gente possa definir estratégias que sejam condizentes. E dentro das estratégias todas, uma delas que tem tomado cada dia mais vulto e tem estimulado muito, inclusive, a integração lavoura-pecuária, né? Tem feito muitos agricultores entrarem no projeto de integração lavoura-pecuária, é o uso de gramíneas tropicais. O pecuarista já dispõe dessas gramíneas tropicais instaladas na sua propriedade. O que acontece é que as gramíneas tropicais têm um potencial produtivo muito maior do que elas estão sendo utilizadas hoje. Tem uma capacidade de crescimento radicular muito maior do que o pecuarista tradicional aproveita. Então, quando a gente coloca essas gramíneas tropicais e coloca um bom ambiente de solo, elas são extremamente agressivas, tanto em produzir forragem, quanto em produzir raízes. E essas raízes trazem enormes benefícios ao sistema, sobretudo essas raízes profundas, né, que criam um monte de canalicos, que melhoram a matéria orgânica no perfil do solo e que fazem com que todo o sistema seja beneficiado. Então você, pecuarista, faça um projeto para utilizar as suas forragens de forma mais intensiva, pensando em construção do perfil do solo. E você, agricultor, também colhe os benefícios de um trabalho bem elaborado, de um sistema de produção bem elaborado, né? Que envolva também essas gramíneas tropicais e, se possível, que envolva também a atividade pecuária, porque ela também é uma ótima atividade, desde que bem tocada, para que você ganhe mais na sua propriedade. Para finalizar, a nossa recomendação é que você, produtor rural, procure um técnico, um agrônomo, um zootecnista, um engenheiro florestal, um técnico pecuário, uma pessoa que tenha um amplo conhecimento na área de fertilidade do solo, para que juntos vocês montem um plano de trabalho, para que seja construído, para que seja trabalhado ano a ano, dentro da tua realidade, dentro das suas particularidades, do seu tipo de solo, da sua forma de trabalhar, para que seja feito um plano de trabalho, você construa o perfil do solo ao longo dos anos e para que você faça com que a sua fertilidade seja cada ano melhor, que você desperdice menos insumos e que você possa produzir mais e continuar sendo competitivo, continuar sendo lucrativo, poder pensar num projeto de sucessão e trazer realmente a esse Brasil o pilar que já é o agronegócio, fazer com que ele continue cada vez mais com a sua importância, não só apenas para os agricultores, pecuaristas, para as pessoas que estão ligadas ao meio, mas para toda a sociedade brasileira que hoje se beneficia desse agronegócio cada dia mais forte, cada dia mais competitivo, cada dia mais técnico. E o nosso objetivo aqui hoje foi colaborar um pouco com você, para que você tenha mais informação. Se você gostou, por gentileza, nos mande um feedback. Se você tem temas que você gostaria que a gente também discutisse através de vídeos, né? Se você tem outros temas que você enxerga que sejam interessantes, mande para a gente. Vai ser um prazer a gente construir essa MB Rural cada dia mais alinhada ao que você precisa, produtor rural, gestor rural. Para a gente é um grande prazer realizar esse trabalho. É um trabalho de desafio, mas eu considero ele essencial. Se a gente não tiver pessoas qualificadas no campo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E com certeza essa qualificação ela é para todos nós, ela é diária, né? Ano a ano, dia após dia, aprendendo um pouco mais e aprendendo a ter sucesso no agronegócio. Um grande abraço e até a próxima.